Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de emoção, futebol e aquela pitada de polémica que a gente adora. Flamengo foi até São Paulo e mostrou quem manda, 2-0 no Palmeiras, fora de casa e agora colado na tabela. Cruzeiro, a Raposinha, também brilhou longe de casa e meteu 2-0 no Fortaleza e está voando e promete dar trabalho na luta pelo topo da tabela. Já falando em mineiros, Atlético e Corinthians, que jogo pobre e triste, digno de para quem tem paciência para assistir coisas monótonas e chatas. Um jogo sem emoção, sem golo, chutão para longe e, claro, mais uma rodada em que o Lianco quer ser expulso e não deixam o Lianco sair. Impressionante. E para fechar aqui o nosso episódio, vamos falar da seleção, a primeira convocatória do Carleto Ancelotti e as suas novidades nesta seleção e sem Neymar. Sem Neymar. Vem com a gente, deixa já o teu like, se inscreve no canal, seja novo por aqui e vamos falar de futebol. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Raposinha, olá. Olá, Brás. Como vai, meu querido? Você teve um final de semana gelado, frio, um pouco sem graça com esse jogo do Atlético? Muito sem graça, muito sem graça. Eu tenho pena dos atleticanos que estão a residir fora do Brasil, que tenham que assistir isto como eu à 1 da manhã. Ainda bem que foi no sábado. Guerreiros. São guerreiros. Mas jogo xoxo, capenga. Enfim. Diferente do que a gente esperava, né? A gente falou que na semana passada Sim. que a gente imaginava um empate, mas um empate com gols. E, na verdade, passou longe, né? O Rony teve uma ótima oportunidade, mas deu chances ali pro Hugo fazer uma grande defesa. Foi uma grande defesa, mas podia ter finalizado melhor, né? Podia, mas também não estou à espera que o Rony finalize de forma artística, apesar do meme da bicicleta e dele sempre tentar um chute de bicicleta, mas é aquilo, Rony é aquilo. Bem, já começaste aí, vamos aqui destrinchar então um bocadinho daquilo que foi o Atlético Corinthians. O Rony não posso criticar muito, porque quem conhece o Rony sabe que é aquilo. Eu tenho a criticar a direção de não contratar um centroavante titular. Porque para mim o Rony é uma boa peça de elenco. Não pode ser um artilheiro principal de uma equipa que quer ficar no G4, quer ficar no topo da tabela. Eu já nem digo campeão, que isso pode pintar para muita gente. Mas o Atlético a jogar assim fica muito difícil até a Libertadores. Aquele lance ali é o típico lance que o Lucas Prato mandaria aquela bola na gaveta. Ai, Lucas Prato. Aquilo teria sido golaço. Mas é isso, foi um jogo muito pobre, né? O Corinthians foi com um time misto. Até me surpreendeu a postura do Corinthians, porque os últimos 2 jogos da Sul-Americana, o Corinthians poupou, então em tese estava dando um recado que estava priorizando o Campeonato Brasileiro. E aí, agora na última rodada da Copa Sul-Americana, eu acho que o Corinthians percebeu que dá para buscar essa classificação, ele mudou as prioridades. Ele priorizou a Copa Sul-Americana e enviou um time bem misto, bem modificado para o Brasileirão. Mas uma curiosidade desse Corinthians é que o time misto do Corinthians, esse time reserva, ele tem atuado muito esse ano. Então, é um time que tem até um ritmo de jogo, tem até um certo nível de entrosamento. Mas fato é que foi um jogo muito truncado, é um jogo bem típico do Dorival também, né?
um jogo mais morno, um time que não produz tanto. Acho que foi um jogo que ficou devendo bastante. É isso, olha, tu falas aí na rotação do Corinthians, de facto não é um elenco que tem, todos os jogadores têm muitos minutos. Falha é a qualidade técnica, a capacidade técnica deixa muito a desejar, mas no requisito de minutos e de condição física estão bem, tem melhor do que certos elementos da equipa do Atlético, por exemplo, neste jogo. Para evidenciar isso que a gente está falando, Brás, de um jogo pobre, foi um jogo em que nós tivemos apenas 13 finalizações do Atlético, com 2 chutes ao gol só, e 6 finalizações do Corinthians com nenhum chute ao gol, e apenas 2 escanteios do jogo todo. O que mostra que é isso que a gente está falando, um jogo truncado, um jogo pobre, muito pobre das duas equipes. Ficaram devendo muito. Tanto é que antes da gente começar esta gravação, eu até falei contigo que além da não expulsão do Lianco, eu não me lembrava de outro lance significativo desse jogo. E o que é triste é eu me lembrar de uma situação de não expulsão ou expulsão do jogo. Acabamos de falar aqui da situação do Rony, baita defesa do Hugo, mas foi isso. Não foi muito mais do que isso. Vamos ver. O Atlético tem a vida agora no meio da semana mais tranquila do que o Corinthians. O Corinthians tem uma situação dificílima na Argentina. Esperemos que passe para também ter alguma alegria na vida. E é isso. Deste jogo não tenho muito mais a dizer. E aproveitando que a Deia não está aqui, se não tiveres mais nada, passamos para outros jogos que até foi uma rodada interessante. Eu acho que a gente pode até continuar em Minas. Vamos aproveitar para falar do Cruzeiro. E aí a gente fecha Minas Gerais. A gente falou da parte triste da Lagoa, agora vamos falar da parte feliz, né? A parte em que as coisas estão caminhando bem, em que há esperança, um futebol bonito, vistoso. Olha, o Cruzeiro mais uma vez jogou muita bola nesse domingo. Você tinha me perguntado, né, no grupo, se o Cruzeiro venceria. Eu achava que a vitória seria até um pouco demais, que pra mim um empatezinho já estava de bom tamanho, mas o Cruzeiro não tomou conhecimento do Fortaleza. O primeiro tempo ficou 2-0, justo, mas bobear podia ter sido até um 3, um 4-0, porque o Cruzeiro perdeu muitas oportunidades de gol no primeiro tempo. E aí no segundo tempo administrou um pouco mais o jogo. Mas muito surpreendente o nível de atuação do Cruzeiro, jogando fora de casa. Tinha 2 desfalques importantes, que eram Matheus Pereira e Wanderson, mas o Jardim soube lidar bem com esses desfalques, encontrou bons substitutos. E o Fortaleza, num momento de crise e está numa crise muito grande, num momento muito delicado da temporada. Por quê? Acabou de ser eliminado da Copa do Brasil em casa para o Retrô, então é uma fase decisiva. Aí jogou contra o Cruzeiro ontem muito mal, e no meio de semana, na quarta-feira, tem agora o jogo contra o Racing, que decide a classificação. Se o Fortaleza perder, há uma grande chance de ficar fora. E vai enfrentar um adversário duríssimo, que é o Racing, fora de casa. Correto. Então, assim, uma crise bem grande que o Fortaleza está atravessando, e o Cruzeiro, que não tinha nada a ver com isso, fez seu dever de casa. Venceu, convenceu, jogou muita bola. Destaque aí pro Lucas Silva, que foi o dono desse meio campo do Cruzeiro. Tem crescido muito nas mãos do Felipe Jardim. Quem diria, né, Brás? A evolução dele é algo absurdo. Fabrício Bruno, sempre bem. Isso aí é chover no molhado. Zagueiraço o Cruzeiro tem. O Gabigol participou ali dos 2 gols, né? 2 assistências na conta dele. Um passe muito bom para o Caio Jorge no primeiro gol. E uma jogada um pouco mais comum no segundo, mas que contou com a movimentação dele para que abrisse um pouco, clareasse um pouco a jogada para o Lucas Silva. Mas fato é que o Cruzeiro está muito bem, a defesa tem sofrido menos, que era um dos pontos que nós falávamos. Mas e isso aqui do Cruzeiro, o Cruzeiro não trocou os jogadores. O volante continua sendo Romero, a zaga continua sendo Fabrício Bruno, Vidalba. A diferença aqui é que esse Cruzeiro é intenso.
Esse Cruzeiro marca lá em cima, os atacantes do Cruzeiro ajudam na recomposição, atrapalham a saída de bola do adversário. Então, quando os atacantes ajudam defensivamente, as bolas não chegam tão construídas lá para a defesa ter que lidar, né? Isso aqui a gente mencionou com a Deia, que eu sentia um pouco de que faltava isso para o Corinthians também, melhorar um pouco. Sim, nas primeiras rodadas falaste exatamente isso. Então o Cruzeiro está numa crescente muito boa e vamos ver, né? A gente tem mais alguns jogos, o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, um jogo aí líder contra o terceiro colocado no Mineirão. Promete ser um grande jogo dificílimo inclusive, e depois nós teremos a pausa para a Copa do Mundial de Clubes, né? Na verdade o Cruzeiro tem mais um jogo antes da parada, que é contra o Vitória, fora de casa. Eu ainda estive a ver isso há pouco tempo e eu acho que ainda tem mais 2 rodadas. Mais 2 rodadas? Acho que, eu não sei se vi mal, mas foi hoje tarde que eu vi, até para efeitos de calendário aqui do Futebol de Bolsa, eu acho que vi 2 rodadas ainda. Acho que é Palmeiras e Vitória mesmo, não? Essas 2 rodadas? Deixa eu puxar aqui também, porque nós não vamos deixar nossa audiência com a informação errada, né? É isso mesmo, Brás. É isso mesmo. Então nós temos Palmeiras agora, no dia 12 o Vitória, e aí posteriormente só em julho. Exatamente. Sentirei saudades de fazer os nossos conteúdos aqui do Brasileirão, mas... Eu também, ao mesmo tempo não, preciso de descanso. Justíssimo. Mas é isso, o Cruzeiro tá muito bem. Vamos ver nessa parada se esse time vai perder ritmo ou se o Jardim vai conseguir aproveitar essa parada para melhorar ainda mais em ideia de jogo, em entrosamento. Fato é que o Cruzeiro tem surpreendido e, ao que tudo indica, eu não vou colocar o Cruzeiro lutando pelo título, tá? Porque Palmeiras e Flamengo... Esta altura ainda é cedo. É difícil competir, mas acredito que luta fortemente para voltar para a Libertadores. Sim, isso eu acho que sim. Mostrando este trabalho e conhecendo o trabalho do Leonardo Jardim, acredito que o Flamengo Libertadores está classificado. A não ser que aconteça uma hecatombe. É uma questão que a gente até falou e vou partilhar isto agora na gravação. É o teu medo se esta pausa vai afetar negativamente o Cruzeiro, mas eu acho que não, porque o Leonardo Jardim apanhou um Cruzeiro que não é dele, era do Diniz, a meio, e ao pouco tempo que tem foi montando, trabalhando a defesa primeiro e construindo, digamos assim, a sua equipa de trás para a frente, e está a surgir efeito. E um detalhe, tu falaste aí no Gabigol, será que o Leonardo Jardim encontrou a humildade do Gabigol? É que eu vejo até no campo, ele tem estado mais tempo no banco do que propriamente a jogar. Quando entra, e mesmo entrando a 5, 10 minutos do fim, entra com disposição para fazer a diferença. E até nas entrevistas, no pré e pós-jogo, eu vejo um Gabigol mais modesto que o habitual. Sim. Assim, o Gabigol, ser banco não é novidade para ele, porque nos últimos anos ele meio que dividiu o banco com o Pedro, né? O Flamengo tinha 2 ótimos atacantes. Mas é uma postura que tem surpreendido realmente, porque esperava-se que ele fosse chegar no Cruzeiro exigindo titularidade. Pelo tamanho, pela forma como chegou, por ser uma das referências do ataque desse time. Mas realmente tem se demonstrado um bom mineiro, tem comido quietinho e tá batalhando para conquistar essa titularidade. Nos últimos jogos tem recebido mais minutos, e o Jardim, em uma entrevista coletiva, ele foi questionado sobre o Gabigol. Um repórter falou, olha, o Gabigol não merece mais minutos, tem contribuído, tem tido participações em gols, e aí o Jardim falou, merece e deve ter mais minutos. E aí ele falou que o desafio dele era só saber quem tirar, porque todos estavam bem. Eu acho que o Gabigol, para ser titular nos times do Cruzeiro, algo que eu acho que está faltando nele é um pouco de intensidade sem a bola.
Isso é perceptível ainda nos jogos. O Caio Jorge, por exemplo, é muito intenso sem a bola. Ele corre, diminui o espaço do zagueiro, tenta interceptar o passe. A gente ainda não vê esse tipo de postura no Gabigol, e eu acho que é isso que está faltando para ele conquistar essa titularidade. Sem isso, se o Gabigol não melhorar isso, e na minha opinião precisa melhorar, ele não vai conseguir a titularidade no time do Cruzeiro, porque intensidade é algo inegociável para o Mister, o grande, o maestro Leonardo Jardim. Acho que é importante esta pausa. Vai ser importante, principalmente para o Cruzeiro, olhando para o topo da tabela, porque se olharmos para os adversários agora, tanto o Palmeiras como o Flamengo vão jogar o Mundial, não vão ter tempo, vão estar mais cansados, viagens, e vai dar tempo suficiente neste mês para o Leonardo Jardim arrumar mais a casinha, aprofundar conceitos táticos e técnicos aos jogadores, principalmente se calhar aqueles que têm menos minutos, acho que vai, e entrosar melhor o elenco, ou pelo menos as ideias dele. Acho que vai fazer muito bem esta pausa para o Cruzeiro. Vamos ver. Eu estou otimista e tendo em base aquilo que ele já fez aqui na Europa, principalmente na Europa, porque depois quando ele saiu da Europa eu perdi um pouco o rastro. É o que nós estávamos falando hoje mesmo, né? Que eu estava com um pouco de medo de isso vir como uma quebra de ritmo do time. Mas como você bem disse, ele na verdade, por toda a competência do Jardim, a tendência é que ele aproveite bem esse período para melhorar ainda mais esse time. E só alimentando aqui, caso os cruzeirenses não tenham pesquisado muito a carreira do Leonardo Jardim, no mínimo, ele subiu uma equipa tradicional à primeira divisão, o Beira-Mar, que já estava há algum tempo, isto em 2010. Ele subiu o Beira-Mar à primeira divisão, manteve-se no ano seguinte no mesmo time e conseguiu a manutenção. Depois vai para o Braga. Do Braga consegue fazer uma boa época. Braga já sabemos que é uma equipa importante aqui em Portugal, mas que lutar pelo título é sempre difícil, mas conseguiu lugares europeus. Vai para o Sporting, consegue ressurgir outra vez o Sporting, formando bons nomes, que é algo importante, né? Ele consegue potencializar sempre bons jogadores. Vai resgatar Adriano Silva, William Carvalho, Cédric Soares, que agora está no São Paulo, e aquela base de 2016 foi ele que praticamente consolidou em Portugal, no Sporting. Depois vai para a França e já sabemos o trabalho, e se calhar é o trabalho mais conhecido dele. Lança de Mbappé, consegue evoluir de uma forma surpreendente o Bernardo Silva, Fabinho, né? O Fabinho menciona que ele foi importantíssimo para a carreira dele, porque foi ele que leva o Fabinho para ser volante. O Fabinho era lateral direito. Lateral, exatamente. Então vai muito de encontro com isso que você está falando, essa capacidade de enxergar e potencializar esses jogadores. Portanto, uma ode aqui ao Leonardo Jardim, que é um dos treinadores que cresceu pulso aqui em Portugal. É uns nomes bem interessantes e de grande valor no futebol brasileiro. Bem, vamos para o jogo grande da rodada. Palmeiras-Flamengo. Baita jogo, eu gostei daquilo que vi. De facto, foi um duelo de titãs. E na segunda parte ainda gostei mais, porque ambas as equipas não queriam o empate. Isso é o que eu gostei mais. Não estavam satisfeitas com o placar e foram à procura, tanto uma como a outra, foram à procura da vitória. E algo que era bastante confortável, se calhar mais para o Palmeiras do que para o Flamengo, mas era confortável um empatezinho. Palmeiras para estar com um adversário direto, não era de mal ao mundo. O Flamengo fora do Rio era um bom resultado, portanto fechava-se ali a casinha, mas não, procuraram o golo. Só que a mestria do mestre uruguaio Arrascaeta foi mais... Como joga a bola? Foi mais imperativa. Como joga a bola Arrascaeta. É impressionante. E é o artilheiro do Flamengo e do Campeonato Brasileiro até então. 7 gols tem o Arrascaeta, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá talvez marca e faz gol. No seu início de brasileiro mais goleador aí o Arrascaeta. Tem um pouco de polêmica também nesse jogo, né? O que você achou do pênalti no Arrascaeta?
Eu achei pênaltis. Tal como no Vitor Roque também achei. Eu só é um choque muito grande, é tanto tempo a decidir se é ou não é. Eu acho isso demora muito, né? Perda de tempo, mas tanto um como o outro para mim são pênaltis. Se há contacto, se a lei e as normas são assim estabelecidas, se há contacto na pequena área, é marcado. É assim que tem que ser. É um pouco questionável. Está-me aqui a falhar a palavra, mas intensidade, impacto. Intensidade, exatamente. Obrigado. Se foi com pouca intensidade e tanto um lance como do outro, mas faz diferença. Pouco ou não, houve contacto, logo tem que ser marcado o penalti. Eu acho que aí está a dúvida e diverge muito na opinião dos árbitros e no VAR. É a interpretação de cada um. Eu acho que isso não tem que ser interpretação. Exato. Há contacto, a questão é essa. É marcado. Pronto. Acabou. Acho que assim, o árbitro no campo, ali próximo do lance, percebendo de perto qual foi o tipo de contato, eu acho que a decisão dele deve permanecer, né? O VAR tem que chamar para erros claros e óbvios. Eu acho que lances interpretativos o VAR não pode chamar como tem chamado. Eu acho que esse é o ponto principal. Porque eu entendo que aquilo é um lance interpretativo. Você vê se teve a intensidade suficiente e etc. Agora, é uma pataquada do zagueiro, né? Abre muita margem para ser marcado. A gente critica que o VAR ter chamado, mas o erro maior é do zagueirão, do Murilo. Claro. De tentar ali dar um abraço, pedir um autógrafo para Arrascaeta. Mas foi um bom jogo, como sempre é Palmeiras e Flamengo. Esperava-se aqui no Brasil, e eu acho que de forma um pouco descolada da realidade, mas todos os programas esportivos aqui estavam esperando vitória do Palmeiras. Acho que se emocionaram muito com a boa fase que o Palmeiras vem tendo realmente, mas gente, o Flamengo é um baita time. Sim. Acho que muitos se esqueceram disso. E vitória justa, merecida para o Flamengo, 2-0, e aí não deixa o Palmeiras descolar ali, né? E mantém uma expectativa de uma boa briga aí pela liderança até o final do campeonato. Não tenho mais nada a acrescentar. Vamos fazer aqui uma rapidinha para os restantes dos jogos. O Mirassol surpreendeu, ganhou ao São Paulo, e isto para mim foi uma surpresa. O Mirassol ir ganhar ao São Paulo em casa, eu não estava à espera. Que a equipa de Mirassol a roubar pontos fora de casa a uma equipa que precisava de vitórias, não que esteja muito aflita, mas precisava de vitórias pelo menos, e conseguiu esta vitória fora de casa, bastante importante para a equipa do Mirassol. O Mirassol está fazendo uma campanha surpreendente nesse início, né? Tem 14 pontos, está na nona colocação, tem 3 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Tirou muitos pontos de times que vão brigar na parte, em tese, pelo menos se esperava-se que brigassem na parte de cima da tabela. Empatou com o Internacional fora de casa 1-1, venceu o São Paulo, venceu o Atlético Mineiro. O Mirassol, além de ir bem nos confrontos diretos com os times lá de baixo, tem ido bem em confrontos que, em tese, eram confrontos que tinham como pontos perdidos. Porque eu imagino assim, o treinador do Mirassol, olha, nós precisamos fazer 45 pontos. Vamos colocar aqui na planilha quais são os jogos que nós precisamos vencer e quais são os jogos que provavelmente não venceremos. São Paulo, com certeza, fora de casa, colocaram que não venceriam. Internacional, colocaram que talvez que nenhum empate conseguiriam. Mas esse time tem surpreendido e tem conseguido bons pontos. O Mirassol corre um sério risco de permanecer na Série A. Corre. Eu vejo o Mirassol a ficar na Série A este ano, ao contrário de certos times. E já que vamos falar desses times, o Grêmio e o Santos, que a gente massacrou a semana passada, ganharam os dois. O Grêmio com polémica, parece que os árbitros cederam aqui à pressão e marcaram um penalty bastante duvidoso, e a equipa de Neymar lá conseguiu uma vitória sobre a Vitória,
por 1-0, mas que foi também ali um pouco sofridinho. O Vitória que, segundo a tua pessoa, não está a praticar um bom futebol, do qual eu também concordo assim, por alto, mas a equipa de Santos está muito, muito estranho de se ver. Eu vi um lance em que o Neymar rouba uma bola, consegue roubar uma bola, faz até uma boa jogada e dá a bola, eu não sei para quem, se foi para o Guilherme ou se outro companheiro. Foi para o Tassiano. Doeu de ver daquela técnica desta equipa do Santos, deixa muito a desejar. Deixa. Vai ser um ano complicado aqui para a equipa de Santos. Muito, vai brigar lá embaixo. Ontem o Vitória não empatou por pouco. Foi para cima. Foi um jogo equilibrado, mas o Vitória teve boas oportunidades. O goleiro do Santos fez boas defesas. Promete ser um ano muito sofrido para a torcida santista. E o último jogo que eu tenho aqui foi o Sport Recife com o Internacional, que o Internacional até começa bem a ganhar, gol do Barleta, mas depois o Internacional lá consegue um empate, e o Internacional que também está numa fase bem complicada. Começou bem e agora está a lutar para reencontrar a boa forma. Acho que também vai ser uma equipa que a paragem vai ser bastante importante. Com certeza, precisa retomar fôlego. Tá sofrendo muitos gols. Acho que o cansaço tá batendo. A parada vai ser importante pro Internacional. E o jogo está a decorrer neste momento, o último jogo da rodada, entre o Bragantino e o Juventude, que está 1-0. E o gol de quem já agora? O gol do John. Baita campanha do Bragantino, né? Quarto colocado. Sim. 20 pontos. Começou muito bem. No meio de semana eliminou aí o Criciúma. Um sonoro 6-0 no Criciúma. O Bragantino promete ser o melhor energético desse ano. Que trocadilho. Não, mas é uma das equipas que está-me a surpreender, até pelo estilo de jogo. Não é muito habitual nas últimas campanhas. A última campanha do Bragantino deixou muito a desejar, mas sempre que vejo o nome do Bragantino, vejo um futebol até de posse, com alguma qualidade. Este Bragantino não tem muito disso. Uma equipa de contra-ataque, uma equipa que prefere esperar para dar o bote. O técnico do Bragantino é muito bom. Fernando Seabra. Tá-me a surpreender esse. Começou muito bem no Cruzeiro ano passado, né? Meio que se perdeu no meio da temporada por algumas questões políticas internas do clube também. Mas o Bragantino acho que está em boas mãos. Concordo contigo. Acho que vai ser uma das boas surpresas neste Brasileirão. E dito isto, vamos a um dos temas quentes desta semana, a convocação do Carleto Ancelotti. Chegou, o homem chegou, Brás. Chegou com pouca circunstância, com uma grande comitiva atrás. Eu não me lembro de ver uma apresentação de técnico assim tão afoita e tão, sei lá, cheia de pouca e circunstância. E, de facto, é um grande treinador. Mas achei engraçado. Foi engraçado mesmo. Ancelotti, apresentação, divulgação da equipa técnica e a primeira convocação. É despachar tudo uma vez. E gostei de algumas respostas que ele deu a alguns jornalistas. Gostei muito. Houve umas. Eu não me lembro qual foi a pergunta, mas a resposta foi sensacional. Ele disse: eu prometo dar tudo, mas também não vou trabalhar aqui 365 dias. Vou aproveitar o Brasil para ir ao Concorvado e visitar, e aproveitar que já que estou aqui. E com certeza que vai bem. Certíssimo. Tenho que escolher, Carlos, uma dica. Não vais em dezembro. Não muito vais cheio, ao Cristo em dezembro. Vai ser uma decepção. Principalmente naquela última semaninha, as últimas duas, Natal e Réveillon, não vais. É caótico. Não vais. Fica a dica.
Mas é isso, foi uma baita apresentação. Acho que pela grandeza, né, do Ancelotti, pela expectativa que foi gerada pela contratação dele e porque após tantos anos de frustração, parece que é uma chama de esperança que se acende no coração dos brasileiros pelo sonho de ver a seleção brasileira mais uma vez campeã do mundo. Promete ser um grande trabalho. Vamos ver aí nesse tiro curto o que o Ancelotti conseguirá fazer. Mas como você disse, já faz a primeira convocação e tem surpresas nessa lista de convocação. Para mim, uma lista muito boa, muito justa e sim, eu acho que foi justa. Claro que vai haver sempre um outro nome e gostos individuais que podemos discutir. Claro. É certo, mas achei uma colocação justa e ele próprio disse que praticamente a sua decisão foi aqueles que estão melhor nesta início de temporada brasileira e final da época europeia. Vou dizer aqui os nomes que estão na lista: o Alisson do Liverpool, o Bento. Para mim foi uma surpresa e quando vi o Bento eu fiquei assim, olha, lá se vai a chance do eu também pensei. Foi automático, quando ele falou o Bento eu assim, o Hugo já não vai esperar um bocadinho pela sua vez, mas não, ele colocou o Hugo e bem, é uma das sensações deste Brasileirão, está muito bem. E é o Alisson que vai ser o jogador aqui em questão, a baliza é dele, mas acho que merecia uns minutozinhos nesta seleção. Alexandro, outro Alexandro, isto vai ser, pelo menos para mim, é uma complicação. Quantos Alexandros é que existe no Brasil, gente? Muitos. Não sabia que eram tantos. Ele falou Alexandre e falou o outro nome do que joga no Lille. Achei isto bem para diferenciar. É o Alexandre, sei lá, de Lima, por exemplo. Estou aqui, não sei qual é o outro sobrenome do homem, peço desculpa, mas ele quis fazer uma diferenciação. Mas achei justo que o Alexandre do Flamengo está a jogar muito bem e fez uma grande partida ontem contra o Palmeiras. O Beraldo, assim que é, o Carlos Augusto aqui do Inter de Milão. Justíssima a convocação do Carlos Augusto, inclusive. Vai ter época. Aliás, ele está a premiar aqueles que estão melhor da fase europeia. Exato, exatamente. Independente do time. Carlos Augusto está a fazer grande campanha. Final, vai disputar agora a final da Champions, tal como o Beraldo e o Marquinhos. Que mais temos aqui? O Léo Ortiz e o Danilo do Flamengo, Wanderson do Mónaco, este aqui não conheço muito bem, vou ser o mais honesto possível. Wesley do Flamengo, Andrés Pereira, para mim foi uma surpresa estar aqui. André Santos do Strasbourg, vai ser uma estreia pela seleção principal? Vai. Eu não tinha certeza se seria uma estreia. Mas para mim justíssima, fez uma grande campanha aqui ao serviço do Strasbourg. Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, Ederson do Atalanta e o Gerson do Flamengo. Casemiro acho que não pela campanha em si do United, mas sim para trazer aquele peso de veterania, de experiência, tal como o Marquinhos a esta seleção, e acho que faz sentido. E é um nome de confiança. Exato. O Carlo Ancelotti. Eu acho que assim, a seleção brasileira tentou fazer um recomeço. Uma mescla, mas assim, acho que não tinha que ter tirado o Casemiro. O Casemiro sempre foi o melhor volante brasileiro. Ele não estava numa fase tão boa assim no Manchester United, é verdade, mas o Casemiro sempre foi o melhor volante da seleção brasileira. Muito bom. E o Casemiro acho que vem trazer essa qualidade de primeiro volante, esta equipa do Brasil, que é preciso, além da veterania, da postura e o que é ser a seleção brasileira. É um dos poucos nomes que pode falar atualmente que sabe o que é a seleção brasileira, já disputou mundiais, portanto faz todo sentido. Até temos aqui muita gente mesmo que não foi a uma Copa. Faz sentido termos estes nomes. Com certeza. Atacantes, Antony, acho que
é indiscutível os últimos 6 meses que este homem jogou futebol. Acho que o problema é mesmo Manchester United. Não tem outra explicação. E podemos citar outros nomes, não é só o Anthony. Mas o Anthony deu uma bufetada de luva branca a muita gente que já o enterrava e parece que já tinhas aprendido a jogar futebol no Betis. No Betis não, no United, mas no Betis reencontrou o futebol e foi chave importante para a campanha do Betis até na Europa. Estevão, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, Mateus Cunha, nova contratação do Man United. Dá até medo. Rafinha, Richarlison, um nome também de confiança do Carlo Ancelotti, ele frisou isso. E para fechar, Vini Júnior, deixando aqui nomes como o Hendrick, o Rodrigo, e nem para falar de Neymar, porque sinceramente se o Neymar fosse chamado era o caos. Era o caos e parece podia vir quem viesse para a seleção que a coisa ia se manter. E é isto. Para mim, olhando assim, acho uma boa convocação. Acho que tem nomes interessantes para ele poder trabalhar nesta fase. É só a primeira convocação. Isto não é a convocação definitiva para a Copa do Mundo. Acho que é bastante interessante ver isto. Vai ser. Estou mais empolgado para ver isto do que ver a Liga das Nações de Portugal, honestamente. Quero ver estes primeiros jogos daquilo que o Carlos pode incutir esta seleção brasileira. O que eu achei curioso é que são muitos jogadores do Flamengo, né, nessa primeira convocação. 5 jogadores do Flamengo. Me surpreendeu, não esperava tantos jogadores do Flamengo assim. Mas, enfim, são bons jogadores, obviamente. O que se discute apenas é a convocação do Danilo, se o ciclo dele já não teria se encerrado. Mas é um cara que consegue jogar na lateral e na zaga também, e o Ancelotti o conhece muito bem. Então, e o Ancelotti se prima muito isso, né? A confiança que ele tem nos jogadores que ele já conhece. Sim. E um destaque aqui pro Richarlison também, que já trabalhou com o Ancelotti no Everton, né? Foi inclusive a melhor temporada, o melhor momento da carreira do Richarlison. O Richarlison enfrentou muitas lesões esse ano, foi um ano difícil para ele. Encerra o ano como campeão da Europa League pelo Tottenham, mas não tinha um ano com tanta minutagem assim. Mas por conhecê-lo bem, o Ancelotti decide chamá-lo. E aí fica evidente a ausência do Hendrick, né? Mas nós sabemos que o Hendrick se lesionou. Está aí a previsão é que fique 2 meses afastado dos gramados. Inclusive uma boa possibilidade de nem conseguir jogar o Mundial de Clubes. Vamos saber na próxima convocação se o Hendrick está ou não nos planos do Ancelotti. E um destaque também para a ausência do Rodrigo, que também pediu um afastamento por questões físicas e emocionais. Em tese, o Rodrigo estaria esgotado tanto fisicamente quanto emocionalmente, e aí isso justificaria a ausência do Rodrigo. Gostei muito da convocação, acho muito promissora. Agora é esperar para ver se vai dar liga, se o Ancelotti, quanto tempo o Ancelotti vai precisar para encaixar esse time. Mas o Ancelotti já comprovou para todos que é um treinador muito competente. A tendência é que o Vini Júnior, que em tese estava devendo com a camisa da seleção brasileira, agora consiga desempenhar o seu melhor futebol. Vamos aguardar. Sim. Estamos muito ansiosos para ver no que se dará a chegada de Ancelotti. Muito, muito ansioso mesmo. Tu falaste algo que me fez aqui refletir um pouco, até a questão do Richarlison. Algo que eu senti isto várias vezes a ver a seleção brasileira é que faltou um 9. Já há muito tempo faltou um 9. Verdade. Eu acho que o Richarlison nesta convocatória é o mais parecido a um 9. E ele também não é bem um 9 clássico. Mas, por exemplo, eu acho que se o Yuri Alberto ou o Pedro no Brasil é os únicos novos que eu vejo que podem estar na Copa, pelo menos. Acho que faz falta pelo menos ter um 9 numa campanha. Nesta seleção o único que se aproxima a isto é só o Richarlison, o resto são atacantes, podem estar no meio, mas não é função
principal deles não é meter a bola no fundo da baliza. Você tem razão. Não ter-me dito, né? O homem de área. Portanto, acho que o Richarlison ganha esse mérito por conhecer o Carlo, mas eu teria convocado, por exemplo, o Pedro, e se nos tivesse ilusionado o Yuri Alberto. Anda aí, olha a moral que eu estou a dar para o 9. Meu Deus. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Para a semana, se Deus quiser, se assim permitir, se Deus, não, se o trabalho permitir, porque somos umas pessoas muito ocupadas, a Deia recompõe aqui o elenco e deixem like, comentem, partilhem e a gente está de volta à próxima semana. Tchau. Sempre um prazer, meus amigos.